A vida não é de confiança, Olivia. Nos apunhala com a mesma faca com que passa manteiga. A vida, essa senhora banguela, não teme a feiura e faz coisas medonhas com sua boca murcha que não lhe inibe as gargalhadas. Ao contrário, gosta de nos exibir a extensão da mordida que nos dará com deboches e ironias ao invés de dentes, para nos fazer pagar a língua enquanto giramos estonteados, para lá e para cá entre suas gengivas. Vixe. O livro dessa semana é A Natureza da Mordida, de Carla Madeira. Mais uma pedrada da Queen. Carla Madeira é uma autora que muita gente ama, mas também tem um pessoal que não gosta. Eu faço parte do grupo de pessoas que ama. Já li Tudo é Rio, li Véspera, você encontra as resenhas desses dois livros no Instagram do Bafulê, mas recentemente eu li A Natureza da Mordida, gente. Que livro sensacional. Na minha humilde opinião, o melhor. O melhor dos três. Eu li Tudo é Rio, achei maravilhoso. Quando eu li Véspera, eu gostei mais de Véspera que Tudo é Rio. E quando eu li A Natureza da Mordida, eu gostei mais de A Natureza da Mordida do que dos outros dois, né? Mas isso é uma coisa de questão pessoal, tá? Mas, assim, que livro. A Natureza da Mordida vai contar a história de duas personagens, a Olivia e a Bia. O nome da Bia é Emma, mas ela se apresenta como Bia, então a gente vai ficar chamando ela de Bia aqui, tá? Elas se conhecem numa livraria, que é tipo um sebo, que fica em Belo Horizonte, né? E a Bia, ela sempre frequenta esse lugar, ela tem o hábito de ir lá nos domingos e senta na mesma mesa e pede um pãozinho de queijo e compra algum livro e tal. Só que um belo dia a Bia chega lá e a Olivia tá sentada na mesa dela. E aí a Bia fica: quem é esta mulher sentada no meu lugar? E aí ela vai em direção à Olivia e começa a puxar assunto com a Olivia. E a Olivia, ela tá chorando, né? Ela tá chorando e ela tá escrevendo alguma coisa. E aí a Bia começa a puxar assunto com a Olivia. Começa tipo assim, e aí? É aquela coisa tipo assim, ei, minha gata, por que você se sentou no meu lugar? Mas meio que tipo assim, amiga, você tá precisando de alguma coisa? E as duas começam a conversar e meio que isso acaba se tornando uma amizade. E aí todo domingo a Olivia e a Bia começam a se encontrar nesse lugar e começam a conversar. Só que assim, desde o início a gente já sabe que existem mistérios por trás da história das duas personagens. A Bia é uma mulher bem mais velha, a gente sabe no começo que ela está aposentada, que ela está separada do marido há muitos anos, ela tem uma filha e tal. E você percebe que existe uma questão em relação a esse ex-marido dela, que você percebe no fim de cada capítulo, é como se ela escrevesse uma pequena carta para ele, e no fim de cada capítulo a gente percebe que ela tem uma coisa mal resolvida, ela ainda ama esse ex-marido, e a gente fica sem entender por que é que terminou esse relacionamento, né? Então, e a Olivia, ela também tem uma questão. No início ela já chega logo dizendo, porque eu perdi uma grande amiga, uma grande amizade. E aí você fica, mas como exatamente você perdeu, Olivia? Defina o conceito de perder. E a história da Olivia, essa vai demorar um pouco mais. E aí, aos poucos, a gente vai conhecendo um pouco mais dessas duas personagens. Eu, particularmente, amei a maneira como a história foi contada, porque cada capítulo, inicialmente, focava no encontro delas duas, né? E aí tinha um encontro, as duas conversavam. Através desse diálogo, a gente conhecia um pouquinho de cada uma, e depois a Bia chegava em casa e meio que escrevia num diário um pouco sobre ela pro ex-marido dela. Mas vai ter um momento de reviravolta em que a gente vai conhecer realmente a fundo tanto a história da Olivia quanto a história da Bia. E aí, meus amores, aí, meu bem, é só caos. É muito caótica e ao mesmo tempo é aquela história que faz você isso explica muita coisa, muitas dúvidas que você tem desde o início, você precisa tirar, você não consegue, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu não conseguia parar de ler esse livro enquanto eu não conseguisse saber mais sobre a vida da Olivia e da Bia, principalmente da Olivia, gente. Principalmente da Olivia, eu fiquei muito curiosa, mas tem um determinado momento que ela vai contar toda a história dela e aí tudo, absolutamente tudo faz sentido. Porque ela falava dessa amiga dela que ela perdeu, e a gente vai entender como foi esse perdeu, né? Ela fala sobre a mãe, ela fala sobre a menina que fazia bullying com ela na escola, aquela menina imunda, mas aí a gente vai entender todos esses detalhes e vai ter esse entrosamento entre a história das duas. Elas não têm histórias parecidas,
elas não têm histórias em comum, mas acaba que essa amizade em comum vai fazer com que elas se unam de alguma forma, né? E esse trecho para vocês que eu li foi um trecho que a Bia fala pra Olivia, né, que a vida ela tá sempre assim testando a gente, é como se ela dissesse que ela tá sempre mordendo a gente, sempre incomodando, como ela nunca deixa a gente confortável, ela sempre deixa a gente com aquele quê de pera ainda, você tem que passar por mais essa provação, né? E tem também um outro trecho do livro em que a Olivia faz uma referência a algo que a Bia tinha dito antes, né? Que ela fala o seguinte, ó: Bia me disseram uma vez que não saber nem sempre é o pior lugar. Eu discordava. Saber é sempre um ponto de partida. Não saber é ficar eternamente preso a um fim que não acaba. Ou seja, né, a Bia já tinha dito pra ela em determinada situação que às vezes é melhor a gente não saber como é que ficou uma história. Ah, fulano não é mais a minha amiga, porque às vezes é melhor não saber. Só que a Olivia não concorda com isso. Eu também não concordo. Eu acho que depende muito da situação, sabe? Existem casos em que tipo, ai, tá certo, dane-se, né? Até porque a gente tá falando da questão da amizade da Olivia, né? Existem algumas amizades que tipo, você quer ir? Pois tá bom, vá. Mas existem outras em que, como assim você não me explicou por que isso acabou? Eu preciso de uma finalização para poder entender, para poder me conformar com aquela história. E nesse ponto eu concordo com a Olivia, porque a Olivia discordava da Bia. A Bia dizia, não, às vezes não precisa a gente saber o final. E a Olivia diz, precisa sim. Às vezes precisa saber. E óbvio, eu nem preciso falar das várias passagens lindas que são ditas nesse livro, principalmente as que saem da boca da Bia. Muitas são referências de outras obras literárias, inclusive a Carla Madeira colocou no final do livro essas referências, né? Ela não colocou durante o livro, pra gente também, acho que foi também pra você não perder o ritmo. Ela colocou depois, ela pegava um trecho em que a Bia, geralmente era da Bia falava algo e aí ela colocava o trecho do livro, da obra, do escritor que tinha saído aquela frase. Eu achei muito bom, porque como a Bia ela era uma mulher que era muito leitora, ela sempre gostou muito de ler, então era muito comum, era realmente normal que ela usasse no dia a dia, na prática da vida dela, muitas daquelas frases, muitos daqueles ensinamentos, sabe? E não ficou aquela coisa, tipo, tem a frase, tem a referência, uma frase, a referência, sabe? Não precisou disso, ficou perfeito. Antes da gente começar a parte com spoilers, vale lembrar que o Bafulê Literário também está no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. No Instagram e no TikTok sai dia de terça e não sai com spoilers, é a versão reduzida, tá? Mas a versão com spoilers sai aqui no YouTube, dia de domingo, e aí se você quiser, você pode assistir a versão com spoilers. Não quer ver a versão com spoilers? Assiste no Instagram, no TikTok, ou assiste aqui e para no momento em que eu tiver avisando que vai ter spoiler, tá? E não esquece também de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, que a gente tem muitas resenhas. Então agora vamos para os spoilers, tem vários, tá? Tem muita coisa surpreendente nesse livro. Por exemplo, eu não esperava pela morte da Bia. Eu não esperava. Fiquei surpresa com a morte da Bia, fiquei surpresa. Achei muito emocionante. Achei que foi um elemento bom, foi bom para a história isso ter acontecido, porque foi a partir disso que a gente conheceu a história da Olivia, que a gente conheceu a filha da Bia, a Teresa, que até então a gente só conhecia de ouvir dizer, mas a gente teve a visão da Teresa, né, de tudo. Mas eu não esperava. Assim como eu também não esperava a morte da Rita, que, gente, quando a Olivia falou lá no começo, eu perdi uma amiga, nossa, eu jurava que tinha sido perdido, tipo, acabou a amizade. Mas, na verdade, eu inclusive achei que nem era amizade. No começo eu pensei até que elas eram talvez um casal, que elas eram apaixonadas e tal. Mas aí você descobre que realmente elas eram amigas, sim. E que o perder foi, tipo assim, literalmente porque a Rita morreu. E a morte dela foi assim uma coisa surpreendente, porque foi no momento do reencontro das duas, depois que elas enfim vão conversar depois de anos sem se falarem, e aí a gata morre na frente da... Gente, precisava disso, Carla Madeira. Eu achei o tanto quanto mexicano, novela mexicana, assim, dramalhão, Maria do Bairro, Rubi, A Usurpadora. Gostei, não vou dizer que não gostei, mas achei que foi too much, não sei. Assim, só uma impressão que eu tive. Outras coisas assim também, né? Foi muito interessante saber a história da Olivia, que aí a gente pôde conhecer um pouco mais sobre a vivência dela, sobre a vida da mãe dela, sobre a história que ela cita rapidamente. Ela cita a Violeta, né? Que era uma menina que fazia bullying com ela, aquela menina imunda, nojenta, asquerosa,
Só que a Violeta, ela era nojenta, asquerosa, porque o pai dela era um nojento, asqueroso, que inclusive tentou abusar da mãe da Olivia, né? Então, pesado também. Tinha relevância pra história? Não muita, mas eu gostei desse elemento, tá? E também a gente conseguia entender a amizade da Rita e da Olivia, que sim, era somente uma amizade. E como terminou? E aí, quando você descobre como a amizade terminou, por quê? Eu meio que eu entendi, mas eu não entendi. Eu entendi o lado da Rita de querer se distanciar da Olivia, porque a Rita descobre que a mãe da Olivia e o pai da Rita estão apaixonados um pelo outro. Só que os pais da Rita são casados, né? A mãe da Olivia é viúva, mas os pais da Rita são casados. Então, quando ela descobre isso, ela se distancia da Olivia. Só que o problema é que a Olivia não sabe por que ela se distanciou. E é aí que entra aquela fala que eu disse lá no começo, onde a Olivia fala que ela não consegue deixar as coisas assim pra trás sem uma finalização. Porque como é que pode você ser amiga de infância de uma pessoa, que vocês são unha e carne, são quase irmãs, vocês vivem juntas, vocês fazem tudo juntas, vocês respiram juntas, e de repente a outra olha pra sua cara e diz assim: vai embora, eu não quero que você venha mais aqui. E não fala mais com você, não olha mais a sua cara, finge que você não existe. Gente, coitada da Olivia, ainda mais a gente conhecendo a história da Olivia, sabe que ela era uma menina que ela era muito introvertida, ela era muito tímida, ela sofria bullying, principalmente antes da Rita chegar lá na rua dela. Então, pra Olivia, isso foi um baque muito grande, isso mexeu muito com o psicológico dela, isso abalou ela profundamente. Tanto que quando a Rita, enfim, anos depois pede pra elas se reencontrarem, ela fica muito abalada, ela fica muito nervosa, porque é uma sensação de tipo, enfim eu vou conseguir encontrar essa pessoa que foi tão importante na minha vida e saiu de repente da minha vida. Então, tipo, pra Rita, eu entendi porque que ela quis se distanciar. Mas não gostei da maneira como ela fez isso, eu achei muito cruel. Eu sei que elas eram adolescentes, talvez a Rita tenha repensado isso, só que eu acho que ela repensou isso tarde demais, demorou muito, né? E ela fez a Olivia sofrer muito durante esse intervalo de tempo. Porque elas eram unha e carne e de repente a Olivia não era mais nada pra ela. Pelo menos ela fingia isso, né? E a Olivia merecia uma explicação. Só que a Olivia só vai ter essa explicação lá no final. Lá no finalzinho. Muito tarde. E aí, né? A vida já tinha dado aquela mordida e já tinha abocanhado a vida das duas, a amizade das duas. Muito complexa. Essa parte, assim, foi muito complicada. Outra coisa. Quando eu fui ler esse livro, eu li já sabendo de um determinado spoiler, tá? Não foi porque eu quis, né? Eu peguei esse spoiler porque eu sigo duas pessoas específicas que quando leram esse livro postaram nos stories. E aí elas ficaram com as teorias, aí eu, meu pai do céu, agora quando eu for ler o livro eu já tô sabendo. E claro, eu não sou uma pessoa que me incomodo com spoilers, eu já falei isso daqui antes, né? Mas nesse caso, eu acho que a sensação de ler esse livro sem saber esse spoiler teria sido muito melhor. E que spoiler é esse? O spoiler de que o Teodoro, que era o ex-marido da Bia, saiu de casa porque, aparentemente, ele sentia desejos pela própria filha, tá? Isso não é bem explícito, isso fica muito implícito, fica muito nas entrelinhas, tá? Se eu não tivesse pegado esse spoiler, talvez eu só tivesse percebido muito tarde, ou talvez, quem sabe, eu nem tivesse percebido, tá? Mas porque é uma coisa muito sutil, ninguém fala disso diretamente, tá? E aí a gente só percebe que a Bia gosta muito do Teodoro, ela ama o Teodoro, mas ele saiu de casa, você fica pensando, essa mulher ama esse homem, por que ela saiu de casa? E aí quando tem um momento em que a Olivia conversa com a Teresa, a filha da Bia, né, depois que a Bia morreu, e a Teresa começa a contar da relação com o pai e tudo, é que a gente vai pegando nas entrelinhas. E, né, a cartada final é no momento em que a Teresa fala de uma situação quando ela era adolescente, que ela sai do banheiro, eu acho, sem roupa, nua, e aí brigando com a mãe dela, e ela diz assim, eu não tenho culpa pelo meu pai ter ido embora e tal. Aí a Bia diz, não tem culpa, mas tem corpo. Aí você fica, como assim? E aí você fica, você tá querendo me dizer, Bia, que o seu marido e pai da sua filha, ele começou a sentir desejo pela sua filha? É isso que dá a entender, mas gente, é muito nas entrelinhas. É muito nas entrelinhas, por isso que eu falei que se eu não soubesse esse spoiler, talvez eu nem tivesse pegado.
nem tivesse pegado tanto. Mas como eu já sabia, eu já fui tendenciosa. Eu já fui esperando qualquer coisinha, qualquer vírgula que eu fosse ver. Olha aí a evidência, né? Então, por isso que eu acho que teria sido melhor sem o spoiler, ler sem o spoiler, mas enfim. Então a gente entende que isso, o Teodoro, ele começou a sentir desejos pela própria filha e como ele não conseguia controlar isso, ele saiu de casa. Ele saiu de casa porque ele estava sentindo desejos pela própria filha, então ele achou melhor se distanciar. Sendo que ele era muito próximo da filha, inclusive a filha era mais próxima, a Teresa era mais próxima dele do que da própria mãe. A Teresa não sabia porque que o pai tinha ido embora. Rolou muita discussão porque ela perguntava pra mãe dela por que ele foi embora, que ele foi embora e não quis mais nem falar com ninguém, sabe? Ele foi embora mesmo pra valer. E ela sentiu muito, eu fiquei me sentindo muito mal. Eu fiquei pensando assim, nossa, se fosse eu no lugar da Teresa, eu ia me sentir muito mal, porque eu sou muito apegada ao meu pai. Se meu pai saísse de casa de repente e não me desse uma satisfação, eu ia ficar muito revoltada. Ainda mais sem saber por quê. É por isso que é necessário saber o porquê das coisas, entendeu? Aí a Bia falou lá pra Olivia, ai não, mas a gente às vezes não precisa saber. Eis que a Teresa foi saber, né? A Teresa, inclusive, anos depois, conseguiu reencontrar o pai dela, conseguiu ter a conversa com o pai dela, mas eu fiquei com uma certa confusão nessa parte. Vocês acham que a Teresa realmente entendeu o que o pai dela sentia por ela? Eu não sei se ficou muito claro para ela. Porque depois que ela teve um encontro com ele e que eles conversaram, eles voltaram a se ver. Né? Ela conta pra Olivia que eles voltaram a ter uma relação, né? O pai dela se casou e tal. E eles voltaram a ter uma relação entre eles. Só que eu fiquei assim pensando, peraí, primeira alternativa, a Teresa não entendeu. Segunda alternativa, a Teresa entendeu, mas perdoou. Tipo, tudo bem o seu sentir desejo por mim, mas isso já passou, já é passado. É esquisito isso, não é? É tão confuso, né? Porque a gente tá falando do relacionamento de pai e filha. E ela amava muito esse pai, e aí ela descobre isso, ela fica em choque, mas ao mesmo tempo ela pensa, tudo bem. Não sei, eu fiquei meio confusa nessa parte. Achei meio estranho, tipo, como assim ela aceitou? Mas enfim, né? Eu achei que A Natureza da Mordida é um livro muito intrigante, ao mesmo tempo que é uma história de ficção, mas ela toca em muitas coisas pessoais, em muitas vivências, né? Tem umas coisas aqui surpreendentes e olha, pra mim é mais uma canetada da Carla Madeira e por isso é a nossa indicação da semana. A Natureza da Mordida de Carla Madeira.